Estamos numa série sobre a história de Esther. Eu gosto muito de pregar em séries, especialmente em séries de personagens bíblicos. Já fiz série aqui na igreja sobre Daniel, Moisés, Samuel, Davi, José, Elias, são vários, Abraão. E nós não tínhamos ainda estudado a Esther. E é uma linda história e vale a pena a gente refletir. O tema de hoje é o capítulo 2. E qual é o nosso tema na tela? Beleza interior e exterior, né? Vamos ver aqui. Semana passada, nós vimos que Rei Assuero fez uma festa de 180 dias. 6 meses de festa. Nós falamos aqui que as festas de Neymar e outros aí ficou no chinelo. 6 meses. Abrindo suas adegas, seus vinhos. A turma bebeu, bebeu e bebeu. Depois disso, mais uma semana, mais 7 dias de festa, só que na segunda festa, todos foram convidados. A Bíblia diz em Esther capítulo 1, os maiores e menores, ou seja, os ricos e os pobres, estavam na segunda festa. Na primeira, só os príncipes e os nobres. Então, nessa segunda festa, o rei com o coração alegre, de vinho, para não falar embriagado, o rei manda vir Vasti. Vasti tinha que vir e mostrar a sua beleza, pois a Bíblia diz que ela era em extremo formosa. A Bíblia de Genebra, fui conferir a Bíblia de Genebra, traz um comentário que diz que os antigos intérpretes judeus afirmavam que a ordem do rei era que ela viesse nua, vestindo apenas a coroa. O texto não diz isso. O texto é oculto. Mas pela negativa dela, possivelmente algo aconteceu ali, naquele pedido. Ela diz não vou, rei. Ela diz, não sou um produto de liquidação. Não vou me mostrar diante da embriaguez de vocês. E por causa disso, ela foi banida do trono. Ela foi expulsa do cargo de rainha. E sabemos que Deus estava providenciando um local para Esther. Deus estava providenciando uma nova rainha, que seria Esther. E hoje é o tema do capítulo 2. Vamos ver então, capítulo 2, verso 1. Está errado na tela. De vez de ser 1, é 2:1. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 2, confira o texto. Passadas estas coisas, capítulo 2, verso 1. E apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Eu vou falando e vou explicando o texto para vocês, tá? Só eu acho que eu errei o capítulo. Todos os textos eu coloquei o 1, é 2, tá? Estou no capítulo 2, desconsiderem o capítulo 1, o versículo está certo. Eu acho que os outros slides também estão assim. Todos estão no capítulo 1, mas é capítulo 2, o versículo está certo, versículo 1. Passadas estas coisas, o que passou, gente? Passou o que? A situação da expulsão da rainha, do furor do rei, dela ter não ido lá em público. Passou essas coisas, né? Já estava apaziguado o furor do rei. O que ele faz? Lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Eu penso
livro 2 Daniel, capítulo... Eu penso que ele se arrependeu do que ele fez. Ele disse assim, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Passou o furor, passou o fogo, né, Tony? O fogo da bebida, né? Passou a embriaguez, né? E aí ele lembrou o quê? Lembrou que perdeu uma bela mulher, extrema, formosa, né? Mas fazer o quê, né? Não vou voltar atrás. O orgulho, né? O poder. Vamos para frente. Mulher não falta na vida, mulher não falta no reino, mulher não falta para mim. Ou ele pensou dessa forma, né? Vamos substituir aí essa rebelde, entre aspas, segundo o rei Assuero. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. O que aconteceu à ex-rainha, né? A ex-rainha, a Vasti. A Bíblia Sagrada, ela não fala o que aconteceu, né? O que fala é que ela foi o quê? Tirada da função de rainha. Isso é claro. Mas eu acho legal, assim, a gente olhar o texto e tentar visualizar a época, visualizar o contexto, visualizar, imaginar o sentimento daquela pessoa, né? Como será que a Vasti se sentiu? Fico pensando, né? Olha, ela tinha no palácio, ela tinha roupa lavada, comida na mesa, né? Ou seja, agora ela vai ter que fazer o quê? Lavar sua roupa, passar sua roupa, cozinhar, né? Ela vai ter que se virar agora. Por quê? Porque ela foi expulsa do luxo, foi expulsa de ser servida. Talvez ela voltou para sua família de origem. Talvez ela viveu pobre. Não sabemos. Talvez a sua própria família disse assim: você é louca, Vasti? O que você fez, mulher? O que se deu na sua cabeça? A gente não sabe o que aconteceu. Certo que ela deve ter sofrido as consequências daquele ato. Nós conversando na célula, e é gostoso isso na célula, porque na célula a gente vai para a célula e a gente conversa, né? E as pessoas veem coisas que a gente não vê muitas vezes, que eu, o pastor, não vi no texto. E é gostoso esse bate-papo, e eu vou fazendo até anotações, para que de repente, quando eu for pregar de novo essa mensagem, eu tenho mais conteúdo. Então, na célula a gente conversava assim algumas coisas, e uma das coisas que eu achei interessante, que não está na Bíblia, tá, gente? Não está na Bíblia. São reflexões sobre a situação do reinado, da rainha. Uma das situações foi o seguinte, que falaram lá, achei muito legal, e até ri na hora. Que quem deu a dica foi Memucan. Memucan falou assim: rei, faz o seguinte, expulsa ela, porque senão as mulheres vão se rebelar nas suas casas. Aí sabe o que alguém falou na célula? Sabe por quê, pastor? O Memucan estava de olho na Vasti. Achei interessante. Diz que o Memucan já estava de olho na extrema beleza da Vasti, né? Ou seja, o rei tirou, o cara já abraçou ela. A gente não sabe, são reflexões. E a segunda coisa que falaram, eu achei bem interessante também, que eu até ri também dessa, que diz que o rei Assuero se livrou de uma mulher arretada, né? Arretada no Nordeste é corajosa, que era Vasti, e encontrou uma pior, que era Esther, né? Que Esther também não dá mole não, né? Então achei que é gostoso essas reflexões na célula, né? As pessoas vão falando coisas, a gente vai refletindo do assunto. Um concurso de beleza. Olha lá, ó, tudo vai estar no capítulo 1, mas é capítulo 2. Foi um erro meu na digitação aqui do texto. Capítulo 2, o verso 2 a 4. Vamos ver lá. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda as mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Vamos entender o que?
vamos caminhando o texto. O rei estava com saudade da Vasti, passou o fogo, passou a embriaguez, mas já era. Vamos fazer o quê? Vamos arrumar outra. O que não falta é mulher. Um concurso de beleza. Ou seja, vamos aí, né, a sugestão dos jovens do rei, dos conselheiros do rei ali, possivelmente, conselheiros jovens, a sugestão era o quê? Rei, o que não falta é mulher. Vamos buscar nas províncias do seu reinado, que não era pequeno, né? Fala o texto lá no capítulo 1, fala que ele reinava da Índia até a Etiópia, ou seja, era muita terra aí, muito grande. Nós estávamos conversando até isso na célula, a questão do mapa geográfico, né? São vários países, até continentes envolvidos nesse reinado. Então o que não faltaria era mulher, né? O que os conselheiros aqui falaram assim, ó, esqueça de Vasti, rei, vai ficar sofrendo, tem muita mulher, podemos encontrar uma virgem, podemos varrer as 127 províncias do seu reinado. O texto fala que ele tinha 127 províncias, que é o versículo, se eu não me engano, o versículo 3 ali, logo no capítulo 1. 127 províncias, ali no comecinho fala, ou seja, não vai faltar mulher. Vamos fazer um concurso de beleza para encontrar a Miss Pérsia. A Miss Pérsia, a rainha da Pérsia. Vamos fazer trazer as mais notáveis candidatas. O verso 5, verso 6. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Pessoal, Mordecai é o primeiro personagem que aparece no capítulo 2 aqui para nós. Vai falar um pouco mais dele. Quem era Mordecai? Mordecai veio do cativeiro babilônico. Quem estava na escola dominical hoje, o livro de Crônicas, estudamos o livro de 2 Crônicas, domingo às 9 da manhã, e nós vimos que o rei Nabucodonosor invadiu Israel e levou a cativeiro. E fala ainda lá em 2 Crônicas, fala aqueles que escaparam da espada, ou seja, quem não morreu, foi levado cativeiro, né? Foi levado. Então, o Mordecai, ele era um desses exilados, era um desses escravos, era um desses que eram cativos, que foram feitos cativos para o rei da Babilônia. E Assuero, quando assume aqui esse reinado, ele tem essas pessoas ali no seu reinado, quando ele possivelmente derruba o próprio Nabucodonosor e assume aquela região. Vai falar também de Esther, o versículo 7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, ou Hadassa, né? Alguns falam Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Aqui, irmãos, é a primeira referência de Esther no livro, né? Quem era Esther? Né? Esther, o nome dela, tem várias coisas que a gente aprende aqui de Esther, né? Primeiro, o nome dela judeu era Hadassa, ou Hadassa, né? Tem tradução aí como você quer falar. Eu já conheci mulheres que tinham esse nome. Até aqui na igreja tinha também, né, a filha da Zumeia. Só que era o nome dela judeu. O nome dela persa é Esther. Tá? Então, quando você encontrar alguma mulher que chama Hadassa, você já sabe aí que se alguém chamar Esther, é o mesmo nome, né? É a mesma designação da mesma pessoa da Bíblia, Hadassa, Esther. Tá? O que mais que fala dela? Fala que ela era prima, né, de Mordecai. Fala assim, filha de seu tio. Algumas traduções da Bíblia, né, aparecem que ela era filha ou sobrinha, mas na realidade não, ela era prima, né? Prima, filha do seu tio. Porém, ela era tratada como filha. Se você ver lá no final do versículo 7, fala Mordecai a tomara por filha, ou seja, deveria ser mais velho que ela, primo dela, cuidou dela. Ela era uma órfã,
Ela não tinha o pai e a mãe vivos. E possivelmente, o pai e a mãe de Esther morreram ainda lá em Israel. Tá? Trouxeram a Esther, ou a Hadassah, ainda órfã para a Babilônia. E Mordecai sempre cuidou dela naquelas terras ali. Foi 70 anos ali, né, que eles ficaram lá. Então, possivelmente, ele veio com ela viva, ainda como filha dela. A linguagem de hoje dá bem essa ideia do texto bíblico. Tá? Que mais? Ela era órfã de pai e de mãe. E que mais? Ela era bonita. Ela tinha uma beleza. O texto fala que era jovem, bela, de boa aparência e formosura. No texto original aqui, hebraico, fala que ela era bonita de corpo e de rosto. Ela era bonita de corpo e de rosto, né? Então, conhecemos aqui um pouquinho mais da Esther, e ela não imagina que Assuero está sozinho, que Assuero está solitário, que Vasti foi expulsa do reinado. Ela não está sabendo o que está acontecendo com ela. Está vivendo a sua juventude rotineira, sem saber nada, né? O verso 8, capítulo 2, o verso 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei, a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também quem? Esther, à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Ou seja, quando a turma foi fazer a busca das mulheres, encontraram a Esther, ou a Hadassah, e disseram: opa, essa aí tem que estar lá, né? Essa aí tem que ser selecionada, essa aí vamos levar junto. Quem sabe o rei goste dela, se apaixone por ela, né? Então fizeram a Esther também dentro desse grupo aí. O verso 9 fala que a Esther alcançou o favor, né, do Hegai ali, né, de quem estava selecionando. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e o fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então Esther foi levada lá para a casa do rei, lá para o harém, ou lá para o lugar onde ficavam as mulheres que estavam sendo selecionadas. Só que diz a Bíblia que ela alcançou favor. Sabe o que é alcançar favor, gente? Alcançar favor é quando você cai na graça da pessoa. Por exemplo, você vai pedir um emprego, tem 20 candidatos, mas por algum motivo que você desconhece, aquela pessoa que te entrevistou gostou de você, achou você simpático, achou você agradável, o seu currículo. Talvez tinha até pessoas melhores ou iguais, mas por algum motivo você foi escolhido. Ou seja, alcançar favor é muitas vezes diante de uma situação onde tem várias pessoas talvez disputando o mesmo espaço, e você alcança. Por que motivo? Às vezes até desconhecido, ou talvez até pelo mérito. Mas ela alcançou favor, ou seja, de cara já gostou dela, ou que estava selecionando ali o Hegai, e de cara já falou assim: ó, seguinte, vou te dar comida, vou te dar alimento, e vou te dar 7 donzelas, para que você já tenha 7 servas ali para fazer sua unha, fazer sua mão, para fazer seu cabelo, fazer massagem, enfim, 7, só 7. Já foi desse jeito, né? E diz que ele colocou ela também numa casa melhor, num aposento melhor, né? Ou seja, Deus já estava trabalhando através de Hegai. Esse já é um homem que foi usado por Deus, já para Esther chegar onde chegou. Irmãos, na nossa vida, muitas vezes pessoas entram em nosso caminho, pessoas passam por nosso caminho e elas nos levam a um passo maior que a gente não tinha como ir. Por quê? Porque a gente alcança o favor daquela pessoa. Aquela pessoa vê em você generosidade, sinceridade, simpatia, integridade, honestidade, caráter, enfim, fé. E aquela pessoa então diz: eu confio em você, vamos juntos. E ela te dá
a confiança de um degrau a mais na sua vida. Esther alcançou o favor. Deus estava nesse negócio. Agora, irmãos, imagine o ambiente competitivo que era aquele. Você imagine um monte de meninas, já adolescentes, jovens, talvez 17 anos, 16, 18, 19, competindo num concurso de beleza. Imagine que não é fácil esse ambiente de competição, né? Não é fácil. Imagine que aquelas mulheres ali talvez tinham provocações, tinham ciúmes, tinham muitas vezes um rosto bonito, um corpo bonito e nada na cabeça, vaziamente. Esther diz a Bíblia que não, né? Esther não. Nós vamos ver aqui Esther, que ela não era uma pessoa vulgar. Esther não era vulgar. Nós vamos ver que Esther, uma das suas características que o texto mostra, é que Esther tinha sabedoria, que é o verso 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Um sinal que o texto nos mostra que Esther tinha conteúdo é que ela não chega falando quem ela é, porque ela não era da Pérsia, ela era judia, ela era do povo judeu, ou seja, ela era cativa, ela era uma escrava. Mordecai fala para ela assim: Esther, não revele a sua raça, Esther, não revele o seu povo, porque se você revelar, você já vai sair perdendo na concorrência, porque as mulheres vão descobrir que você não é do nosso povo, do povo deles no caso, e eles vão te eliminar. E ela escuta, ela é humilde, ela atende a instrução, ela faz aquele ato de sabedoria de uma pessoa que sabe escutar, e não só escutar, mas aprender e a fazer o que ela escutou, e isso ela leva para a vida dela e traz resultado. Isso mostra que ela tinha conteúdo, que ela não era fútil, porque, irmãos, a gente sabe que tem muitas mulheres bonitas, lindas, e dentro dessas mulheres lindas tem muita futilidade. Tem mulheres sábias, sim, claro, bonitas e sábias, sim, mas tem mulheres que são bonitas e vazias, né? Bonitas e vazias. Ou seja, você vai conversar com a mulher, você vê uma beleza, você vê um corpo, um rosto, e aí abre a boca e você fala: misericórdia, não acredito que a pessoa falou isso. Então, não era o caso, né, de Esther. Ela era sábia, ela era encantadora, ela encontrou favor, ela estava disposta a escutar os conselhos do seu primo pai, né? Primo pai. Eu coloquei assim, a preocupação do seu primo pai, né? É o primo dela, considerado como pai. Veja o verso 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do ato da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia, né? Passeava Mordecai, ou seja, Mordecai ia ali tentar descobrir uma notícia. Mordecai ia lá para ver aquele concurso de beleza, como estava indo. Ele caminhava ali perto de onde ficavam as mulheres. Claro que ele não podia entrar, claro que ele não podia invadir aquele espaço, só os eunucos tinham acesso. Mas ele era preocupado. Talvez ele andava, orava, pedindo a Deus que de alguma forma cuidasse daquela filha, como filha para ele, que ela tivesse sucesso, que ela conquistasse aquele trono, talvez porque ele já visualizava o futuro dos judeus. Agora eu vou falar uma coisa que vai te escandalizar. Sabe quantos meses que elas ficaram se preparando para o rei? 1 ano. 12 meses tomando banho, fazendo a unha, pintando o cabelo, passando perfume. Esther 1:12, 2:12, veja aí.
Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por quantos meses? Por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses de óleo de mirra, 6 meses com especiaria, com perfume e unguento em uso entre as mulheres. Ou seja, 6 meses, gente, para deixar a pele lisa, bonita, perfumada. As mulheres falam assim: meu sonho, pastor. Temos aqui a Miss Brasil, a Miss Mundo, a Miss Universo. Quem ganhasse, ganharia o trono, a rainha da Pérsia. Nada de responsabilidade, nada de cozinha, nada de lavar roupa, passar roupa, como fala, esquentar a barriga no fogão. Nada disso. 12 meses só de embelezamento, joias, perfumes, cosméticos, só isso. Esther talvez não imaginava, né, o que Deus estava preparando para ela ali. E chega o dia do encontro, o versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 2, então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sobre a vista de Sagaz, eunuco do rei, guarda as concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada lhe pediu, além de que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther, mais uma vez aparece, e Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Repete comigo esse final. Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Eu vi uma pregação dessa história aqui, da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. E eu lembro que ela falava assim na pregação: quantas vezes eu encontrei favor, quantas vezes as portas se abriram na minha vida, quantas vezes eu cheguei a lugares que eu nunca imaginava chegar, quantas vezes ela disse, eu me deparei com situações de encontrar o favor e a graça de Deus na minha vida. E realmente a gente sabe do que a Ana Paula Valadão já fez nesse país, em relação à música, à adoração, a congressos, e o que a Igreja Batista da Lagoinha já contribuiu também na evangelização desse país. Bonita a história de Ana Paula Valadão. Realmente, encontrar favor é encontrar a graça, cair na simpatia. As pessoas ouviam a Ana Paula Valadão cantando, e na época não tinha YouTube, não tinha Spotify, não tinha WhatsApp, e as pessoas iam falando umas para as outras, olha, tem uma música que diz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Ano de 98. As músicas foram tocando, igreja em igreja, cidade em cidade, e até fora do Brasil. Caiu na graça, favor, encontrou favor das pessoas. Assim Esther cai nessa graça. Esther chega naquele dia da decisão, diz a Bíblia, que Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Talvez ela não era mais bonita, porque deveria ser muitas meninas bonitas. Talvez não era a mais cheirosa, a mais perfumada, mas ela tinha o que? Simpatia. Onde ela chegava, ela cativava, ela conquistava, ela tinha a graça de Deus na vida dela. A voz dela era suave, era agradável, as pessoas sentiam bem conversando com ela. Não é simplesmente uma questão de aparência, não é simplesmente uma questão de estética, é uma questão de favor, de encontrar o favor. E assim diz a Bíblia, que por providência divina,
ela vai avançando, ela vai ganhando espaço, as pessoas já vão preparando, dizendo, é ela quem vai ganhar, ela é uma excelente candidata. Então ela foi a escolhida, no versículo 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Olha o verso 17, o rei amou a Esther, mais do que todas as mulheres, e ela, mais uma vez, irmãos, que diz, alcançou perante ele favor. A terceira vez que aparece, alcançou favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez a rainha em lugar de Vasti. Ou seja, ela foi a escolhida. Ela foi a escolhida diante de uma tamanha número selecionado de mulheres bonitas. Ela foi a escolhida, e o rei então faz uma grande festa, o verso 18 a 20, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, seus servos, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reunirem as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai, como quando a criava. Veja que ela não falou, até aqui ela não falou ainda qual a sua raça, qual o seu povo. Mas veja, uma grande festa foi feita em honra da Esther. Diz que o rei estava tão feliz, o rei estava tão contente, que ele parecia um Papai Noel, dando presente para a turma. Dando presente, o versículo fala isso, a generosidade real, concedeu alívio às províncias e fez presentes, segundo a sua generosidade real. Eu encerro, irmãos, essa mensagem, falando com vocês sobre a beleza interior, a importância da beleza interior. Não adianta só ter beleza exterior e ser vazia por dentro, não adianta. Vamos ler Provérbios 31:30, que lindo, vamos lá? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Esther, gente, não era uma mulher só bonita por fora, ela também tinha sabedoria, ela também tinha coisas interiores, ela caía na graça das pessoas, porque ela era gentil, ela era amorosa, ela não era orgulhosa. Gente, Esther não era um tipo de uma mulher que só pensava em coisas fúteis, não, ela pensava também em coisas espirituais. Ela tinha a fé do povo judeu, ela era uma mulher do povo judeu, ela cresceu aprendendo a lei do povo de Deus, como todo judeu. Lembra de Deuteronômio, que falava, né? Falarás assentado, falarás na tua casa, falarás no caminho, falarás da palavra de Deus. Mordecai com certeza deu valores para ela. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, na versão nova tradução da linguagem de hoje, vamos ler? Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Olha, se você já é bonita, isso ninguém tira de você, mas acrescente a isso a delicadeza, o espírito calmo, um coração temente ao Senhor, um coração submisso a Deus, um coração submisso aos seus pais. Acrescente a isso, a sua beleza, virtudes, não somente coisas estéticas, mas também coisas internas. E eu não sou contrário à estética, eu não sou contrário à academia, eu não sou contrário ao que seja, mas eu acho que há um limite a tudo isso. Há um limite, não, nada, tudo exagerado é ruim. Às vezes a gente vê hoje mulheres, muitas vezes, sempre insatisfeitas,
Ou seja, nunca estão satisfeitas com quem elas são. É uma contínua insatisfação. Isso é ruim. Isso é ruim, né? Então, procure o seu valor não só no espelho, mas procure o seu valor nos atos de bondade, de generosidade, de caráter. É isso que a Esther nos ensina. Eu lembro da história de Branca de Neve. A rainha consultava o espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre dizia: não, vós sois a mais bela. Mas quando Branca de Neve completou 17 anos, a rainha má perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu: você é bela, rainha, mas Branca de Neve possui mais beleza. Você é bela, rainha, mas Branca de Neve possui mais beleza. Que beleza é essa? Será que é só uma beleza estética? Será que é só uma aparência? Mas o que está dentro do coração? O que vai na vaidade, no orgulho, na arrogância, na malignidade? Será que aquela Branca de Neve também não tinha essas virtudes de beleza? Irmãos, é certo que não adianta ter um rosto bonito e um coração vazio. Não adianta. Não adianta ter um coração bonito e um rosto bonito e um coração vazio. É importante essa parceria de dentro e de fora. Eu encerro aqui com o versículo de Provérbios, agora na versão, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler juntos? A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Você sabe que um dia você vai envelhecer. Todos nós vamos envelhecer, é a lei da vida. E quando chegar esse tempo, o que vai sobrar? Não é o que vai sobrar? A mulher diz aqui, a mulher que teme ao Senhor, né? Que leva Deus a sério, que anda com Deus, né? A mulher que tem algo interior mais do que o externo, mulher educada, gentil, amorosa, paciente, simpática. A beleza acaba. E aí, se você só é bonita por fora, quando ficar velha, o que vai sobrar? O que vai restar?